Olá, gente. Shalom, tudo bem? Estamos aqui para fazer a gota diária contra a idolatria. Gente, já falamos aqui na gota diária contra a idolatria acerca da invenção do cristianismo, tá, gente? E agora vamos falar da sua Bíblia imaginária, a Bíblia que os cristãos imaginam, a Bíblia que eles acham que é uma coisa realista. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bem no Brasil, na cidade de Nova Friburgo. Trabalho com apoio e supervisão do Raviakov Gerenskagit e também do Morel pelo Márcio Braga. Vamos lá, gente, aqui ao que interessa. Não estamos aqui para atacar religião nenhuma, não estamos aqui para alfinetar ninguém. Estamos aqui para passar aquilo que é correto. Eu, durante 30 anos, aprendi errado. Por isso que eu saí do cristianismo para o judaísmo. Tá, gente? Hoje eu sou Conexão Bem Noah, o justo entre as nações. E vamos falar assim, porque fiquei 30 anos usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, achando que era a Bíblia verdadeira, uma Bíblia que continha tudo que era certo, mas é toda manipulada. Toda. Não tem uma parte dela que não seja manipulada. Tá, gente? Além do que João Ferreira de Almeida era um padre e depois foi pastor evangélico. E o lugar que eu usava, né, no caminho que eu ia, achava que, quando eu comecei a caminhar, falava que não precisava de nada, e é um pavor. Se você usar outra coisa, ou caminhar por outra coisa, você vai perder a salvação da tua alma, vai para o inferno. É essa inquisição que é colocada dentro das igrejas para nos colocar medo. Né? Eu era de uma igreja, né? E fazia assim, graças a Shem, fui livre, abri as cortinas e sou livre dessa inquisição. Vamos lá, gente. A Bíblia imaginária. Nesse capítulo está sendo tratado de passagens citadas do Novo Testamento que foram mal traduzidas, mal interpretadas, como citadas, retiradas do seu contexto. Então, simplesmente não existem. Embora aqui tenhamos uma boa coleção de tais passagens, elas não são as únicas, estão longe de ser exaustivas. Para explicar essas contradições, alguns apelam para textos aleatórios em todas as escrituras judaicas, que nem de longe tem algo a ver com as citadas nos evangelhos ou nas epístolas. Mas você fica aqui questão de mostrar que, na verdade, tais explicações são pobres, derivadas de uma exegese muito mal feita. Em dado momento da narrativa sobre J.C. Jesus, o autor do Evangelho de Mateus escreve que o mentor do cristianismo teria dito: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5:43. Bom, vamos aqui descrever. Ocorre que essa introdução, ouvistes o que foi dito, é muitas vezes distorcida. Ao perceberem que a afirmação colocada na boca de Jesus pelo evangelista simples não existe nas escrituras judaicas, não existe. Muitos dizem que trata-se de alguma desconhecida tradição oral. Isso não é verdade, até porque em outras 5 ocasiões temos a mesma expressão sempre conectadas a alguma passagem existente na escritura. O fato é que Jesus, de fato, disse isso. Essa passagem não existe. Foi mera criação ou especulação. Vamos lá, gente. Em outro momento da narrativa sobre Jesus, o autor do 4º evangelho escreve hipoteticamente Jesus teria dito: quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água vivas correrão do seu ventre. João 7,38. Porém, gente, é um absurdo. Qual escritura? Onde está isso está escrito? Qual? Onde está escrito isso? Vamos lá. A resposta é simples, em lugar algum. Às vezes, tentando justificar mais essas desastrosas citação irreal, alguns intérpretes citam passagens como Isaías 44:3, Isaías 51:1, 55:1, Isaías 58:11, Ezequiel 47:1, Ezequiel 47:12, Zacarias 13:1, vai marcando bem, 14:8, onde menciona-se fontes de água viva, etc.
Porém, em momento algum, a tal fonte de água mencionada nessas passagens é em relação a uma pessoa que crê em alguém. Da mesma forma, em momento algum, essas passagens dizem que as águas fluíram de pessoas, ainda que metaforicamente. Esses textos, todos eles, referem-se a uma figura de linguagem que retrata Deus e não o homem como a fonte de salvação e purificação. Gente, um absurdo. Um minuto aqui, gente, que tem uma fraude aqui que eu tenho que ligar. Vamos lá. O autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito e todos os anjos de Deus adorem, Hebreus 1,6. O grande problema é que aqui também não temos uma referência certa ou precisa, visto que isso teria sido retirado. É natural de se esperar um texto bíblico comparado de tal proposição, visto que em todo o contexto do capítulo 1 dessa epístola, temos citações praticamente diretas das Escrituras para justificar outras assertivas. O capítulo 1 de Hebreus, a partir do verso 5, traz várias menções diretas às Escrituras, em especial do livro de Salmos, que, segundo o autor, poderia corroborar com os postulados cristãos. Vamos lá, gente. Porém, não há referência alguma quanto a este verso 6 em especial. Por quê? É simples. Não existe isso na Escritura. Paulo, em Coríntios 1, em 1 Coríntios 2,9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas onde exatamente isso estaria escrito? Aonde está escrito, Paulo? Aonde está escrito? Muito embora o que aqui se diz é algo muito positivo, muito bom acerca das promessas de Deus, a quem se segue seus caminhos, é importante que se frise que essa passagem, a que Paulo alude, não existe lugar algum, de versão alguma, que se conheça das escrituras hebraicas. Certamente trata-se de uma interpolação casuística bastante desajeitada. Tiago também comete o mesmo equívoco de Paulo, citando uma passagem inexistente: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nós habita, que inveja, Tiago 4, 5. Muitos comentaristas cristãos há séculos estão perplexos com esta passagem e não sabem dizer de onde foi o que o autor da epístola tirou essa ideia. Não bastasse isso, a ideia exposta pela passagem em si já mina quaisquer justificativas, pois inveja é algo muito bem visto em nenhum conceito, menos ainda no conceito religioso. E pior, ainda tem como sujeito da frase o espírito, para que o cristianismo seja uma pessoa da divindade. Não fica muito bem explicado como um ser espiritual puro poderia sentir inveja de algo ou alguém. Não me surpreende, então, o fato de não encontrarmos nada assim nas escrituras hebraicas. Digo-vos, porém, que eles já veio e fizeram tudo quanto quiseram, como deles está escrito, Marcos 9,13. Há uma tradição judaica, de fato, que Elias haverá de vir antes do Messias, como seu precursor. Porém, é claro que o judaísmo não confirma as palavras de Jesus quanto a João Batista ter cumprido esse papel. Isso não tem nada a ver com o fato de que Jesus não ser o Messias, sim, com o fato de que, pela tradição, Elias será coroado do êxodo em sua missão. Ele não irá perecer, nem será preso ou decapitado pelas autoridades. Ô mentiroso! Falar que João Batista tinha que morrer, tinha que ser decapitado, ser preso. Conversa. Não, para de inventar moda. Eu falo isso porque eu fico triste, porque tantas pessoas sinceras, querendo servir, encontrar o Deus de verdade, se ligar com Deus, enganados por essa Bíblia João Ferreira de Almeida. Não sou ela, Bride Ragachá, corrigida, revisada, versão internacional, nova versão, e muita gente presa ainda em dinheiro, em status. Por favor, gente, saia desse engano, acordem. O Novo Testamento, porém, para tentar justificar o fracasso e a humilhação sofrida por ele, busca simplesmente inventar uma passagem bíblica inexistente, a fim de dar alguma substância ao argumento lamentável. Ninguém consegue encontrar essa referência, o que é fruto da imaginação do autor neotestamentário. Não tem deslido na lei
Ao sábado, o sacerdote no templo viola o sábado e ficam sem culpa. Mateus 12:5. De fato, esse verso diz a verdade. Não temos lido na lei sobre isso, porque tal passagem não existe, assim como não existe a ideia ou possibilidade de alguém violar o Shabat, gente. Sábado e ficar sem culpa. Podemos pensar em algo que os sacerdotes faziam dentro do recinto sagrado, como violação da lei, sendo que o seu ofício foi justamente pela mesmíssima lei estabelecida. Não faz sentido, e mais uma vez, o autor do Evangelho compromete Jesus com essa fala, a ponto de questionarmos se alguém nesse cenário conhecia mesmo as Escrituras. Será que conhecia? Será que vocês entendem a Escritura? Eu falo isso porque o caminho que eu estava falava que não precisava ler a Bíblia para pregar. Subia no púlpito, pregava. Eu te dou isso, eu te dou aquilo, visão dali, visão daqui, né? Até o final do ano, até o final do mês, esse mês ainda. Se você é só baboseira, né, gente? E nada da Torá de luz, de ensinamento verdadeiro, porque a Bíblia João Ferreira de Almeida é um engano. Vamos lá. E veio e habitou na cidade que se chama Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que será chamado Nazareno. Mateus 2:23. De novo, aqui também não percebemos esta passagem em nenhum dos profetas, ou seja, ela não existe. E mesmo que ela se apele para a etimologia do termo Nazaré, tentando vincular a ideia do renovo, geralmente Nexa em hebraico, sendo que Nexa é um título messiânico. Convém lembrar que os judeus, mesmo antes de Jesus, não viam Nazaré como algo vinculado à profecia. Como lemos em João 1:46, onde Natanael teria dito: pode algo bom vir de Nazaré? João 7:41-42 também mostra pessoas que escreveram que o Messias havia de vir da Galiléia, que é justamente a região onde Nazaré localizava-se, ou como se o nome da cidade está verdadeiramente vinculado à raiz do verbo observar ou guardar, como a torre de vigia que está encravada no topo do monte. E disse-lhe assim está escrito: e assim convia que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas 24:46. Bem, mais uma vez, esta passagem não existe, gente. Onde está escrito que teria que ressuscitar dos mortos no terceiro dia? Essa passagem não existe. E o que nos salta aos olhos aqui são três expressões empregadas nesse contexto, a saber, padecer terceiro dia e ressuscitar. E por que isso? Porque nenhuma dessas expressões ou ideias está relacionada ao Messias. Segundo se percebe pela Escritura, é claro que o cristianismo, uma religião independente, pode cogitar tais ideias, ou mesmo entendê-las como verdadeiras dentro do seu sistema teológico peculiar. Porém, não é correto buscar nas escrituras hebraicas apoio e sustentação para isso, pois nem de longe os profetas corroboram com tais noções. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. De fato, considerando-se que a primeira parte do postulado, poderíamos ainda que corressalva dizer que o autor está pensando em Gênesis 2:7. Porém, o problema é a conclusão. Não há conceito de último Adão nas escrituras judaicas, e menos ainda do que o tal seria o espírito vivificante. A questão é que, como se não bastasse a criação de passagens sem fundamento na fonte hebraica das escrituras, essas mesmas passagens criadas acabam distorcendo muito das verdades cardeais do monoteísmo. E nesse aspecto, tudo isso é muito prejudicial e negativo. Provérbios 35:8 traz uma contundente mensagem para encerrarmos para esta exposição. Tudo que temos no Taná, a Bíblia judaica, deriva-se de Deus, entendido até mesmo pelo cristianismo com a palavra de Deus. Sua própria expressão não deve ser acrescentada nada ao que está escrito, pois quem assim procede é mentiroso e reprovado. Então vemos, gente, que quem modifica as escrituras, a Torá, as judaicas, que eles falam que é o Antigo Testamento, os cristãos falam que o Antigo Testamento, não existe Antigo Testamento, porque não pode se acrescentar e diminuir nada da Torá. Está escrito em Deuteronômio 4:2, está escrito lá em Deuteronômio 13, não se pode diminuir e acrescentar nada. Então, é reprovável, é um renegado aquele que faz essas coisas.
Então, gente, eu estou falando isso para esclarecer, para alertar, porque eu fico nisso porque muitos parentes meus, familiares, também entraram nessa. Graças a Shem, estou aqui livre dessa tormenta, dessa Bíblia que João Ferreira de Almeida, que tinha que me indenizar, como já falei, porque comprei uma Bíblia mentirosa, enganosa, errada. Falo sim, porque a verdade é essa. Toda errada, toda manipulada, textos incabíveis. Mas eu vejo milagre, vejo cura, vejo isso, vejo aquilo. Milagre não é base para que a sua religião seja verdade. Pelo contrário, está escrito no Deuteronômio que testes iam aparecer para o povo judeu, porque um renegado dentro do povo judeu ia aparecer com milagres e ia enganar o povo. Então, quem for renegado, como está escrito em Daniel, mesmo Jesus que vocês adoram, que vocês adoram e ainda proclamam, eu adoro com todo fervor, eu não adoro, graças a Deus não adoro mais, adoro somente a Deus, porque somente a Deus deve ser adorado. Isso é o verdadeiro monoteísmo, tá bom, gente? Tchau, tchau, tudo de bom. Qualquer dúvida, estamos aqui, como já falei, sobre missário na cidade de Nova Friburgo. Estamos aqui com a sinagoga, que não tem nada a ver com vocês falam de sinagoga de Satanás, tá? Sinagoga é um lugar de reunião, de ajuntamento. Assim como vocês não entendem que é igreja, que vocês falam, não existe esse termo igreja, eclesia. Vamos fazer um vídeo sobre isso, que era um local de reunião, ajuntamento, para convocar o povo para a política, tá, gente? Tudo de bom, tchau, tchau. Até mais, até a próxima. Machia já. Oi, amor.